Mateus capítulo 21, versículo 28. Se os irmãos acharam, digo amém. Hoje eu quero falar sobre a vontade de Deus. Quero que Deus ministre na nossa vida sobre a vontade dEle. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos, versículo 28. Chegando ao primeiro disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhe disse: Digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor, eu peço que o Senhor venha falar conosco. Eu peço que o Senhor venha ministrar aos nossos corações. Eu peço que o meu coração e o coração dos meus irmãos se abram para ouvir Tua voz. E que esses minutos que nós vamos estar aqui meditando na Tua palavra, traga saúde, inspiração, crescimento, mudança, novo tempo nas nossas vidas. Te pedimos que o Teu Espírito ministre nos nossos corações. E tudo aquilo que eu não sou capaz de falar, que eu não sei o que o Senhor quer tratar com cada um, que o Teu Espírito Santo possa atingir esses corações hoje, em nome de Jesus. Amém. Você recebe essa palavra, essa oração, meu irmão? Glória a Deus. Eu me considero uma autoridade em sofrimento. Quase todos os tipos assim de situações que você puder imaginar de sofrimento, eu já passei. Você pode falar aí, eu vou falar, eu sei como é que é isso aí. Eu já vivi isso aí. Eu sei. Doença na família, eu sei como é que é. Falta de dinheiro, sei como é que é. Não dá para comprar um lanchinho na escola, já passei isso aí também. Eu sei como é que é. Mas ultimamente eu tenho visto que existem sofrimentos reais, sofrimentos verdadeiros, gente que está carregando aí a cruz, gente que está passando por problemas graves mesmo. E existem alguns sofrimentos que eu chamo de mimimi. Todo mundo sabe o que é o mimimi ou não? Quantos sabem o que é mimimi aqui? Todo mundo, né? Mimimi é aquele sofrimento que não é um sofrimento, mas a pessoa se apega àquilo de um jeito, e ela carrega aquilo de um jeito, e ela não consegue sair disso. E esses mimimis que eu vejo hoje, essas histórias, aqui não, pessoal, aqui eu já falei que essa igreja está em outro nível, né? Não tem ninguém de mimimi aqui. Posso ouvir um glória a Deus? Não, eu já fiz vários mimimis, eu vou contar um mimimi aqui para vocês, muito, muito sério assim. Por exemplo, quando você vai num lugar e a pessoa não te recebe 100%, né, não tem aquele tratamento legal. Eu me lembro de uma igreja que eu fui pregar, não conte isso porque o pessoal escuta sermão, o pessoal ama vocês ainda, tudo mais. E eu acabei de pregar e tinha uma mesa assim de café dessas que a gente faz assim, só que era bem, bem menorzinha assim. E o pastor, acho que o co-pastor não gostava de mim, falou assim: vai lá, pega lá antes que acabe, corre. Irmão, eu falei: como é que é? Corre, vai acabar. Eu saí de lá bravo, cheio de mimimi, sabe? A gente tem os nossos mimimis, né? Tem mimimis também teológicos. Uma coisa que eu acho engraçado de mimimis teológicos é quando as pessoas começam a discutir durante 2000 anos, estão discutindo um assunto na Bíblia,
2.000 anos. Eu tenho um colega, um conhecido, que ele está no meu Face, e eu estudei com ele há um tempo atrás, e eu acho assim, ele posta uns comentários assim, que para mim tudo é mimimi aquilo, porque 2.000 anos eles estão discutindo, e ele fala, não, é isso, essa é a verdade. Fizeram 50.000 concílios para tentar descobrir, por exemplo, né, coisas assim mais teológicas mesmo, vamos pensar assim, sobre o tipo de batismo que era feito no deserto, se não tinha água, se era por imersão, ou se era por balde, ou se pingava uma gotinha na cabeça, no deserto, não, entendeu? Para mim isso é uma confusão, vira uma discussão, 2 horas discutindo. Muita gente se apega a essas coisas, na igreja também, a gente começa a fazer as coisas, a gente começa a fazer o trabalho que Deus mandou a gente fazer, vai seguindo o ministério que Deus colocou no nosso coração, mas aí um pequeno probleminha, uma pessoa pisou no seu pé na hora que você entrou, o irmão não falou com você como deveria, não te deu o sorriso que você queria, e você não tem nenhum problema, mas aquilo enche no seu coração e você começa a viver em função desses, como? Isso é mimimi, não é? E a gente vai entrando na nossa vida, e é engraçado que a gente está cada vez mais apegados a esses mimimis, e mimimis também tem coisas do passado, não só a teologia, não só a experiência com os irmãos, mas também tem aqueles que não são problemas. Eu quero dizer para você que existem problemas graves, existem problemas que vão ser tratados, e se você está com esse problema, eu creio que Deus é poderoso para libertar, para curar, amém, querido? Agora, tem muita coisa que a gente fica lá falando com Deus. Eu vou contar uma experiência para vocês, de que eu penso assim, que é o master do mimimi do Klaus. Quando eu era criança, eu queria um revólver de espoleta. Já viu essas histórias quando começa assim? Geralmente, quando começa assim, é o quê? Mimimi. E aí, meu pai não tinha dinheiro para me dar um revólver de espoleta. E aí, chegou no Natal, tinha uma caixa de presente, nós éramos tão pobres, e aí eu abri aquela caixa de presente, e dentro da caixa de presente, tinha o quê? Um revólver de espoleta. Mas hoje é politicamente incorreto dar um revólver de espoleta para as crianças, né? Mas eu ganhei o meu. E aí, quando eu olhei do lado, tinha uma espoleta. E eu falei assim, vou colocar isso aqui. Só que o meu irmão morava numa casa bem chique, bem bonita, tinha aquelas talheres de prata, aquelas taças bonitas, mais ou menos como a casa do pastor Anderson, assim, entendeu? Era mais ou menos assim. E aí, eu abri aquela caixa, peguei o revólver assim, fui, o que você quer fazer quando você ganha um revólver com um espoleta? Você quer atirar. Eu levantei assim, fui dar o primeiro tiro, meu irmão veio correndo assim, arrancou da minha mão, aqui você não vai dar nenhum tiro. Bom, irmão, a partir daquele momento minha vida não andou mais para frente. Entendeu? Algumas vezes a gente se prende a essas coisas e impede de fazer o que Deus está mandando a gente fazer. E Jesus está conversando agora com os fariseus nesse texto. E ele está dizendo assim, olha, os fariseus estão questionando a autoridade deles. E os fariseus estão com aqueles mimimis que a gente está falando. Eles estão presos a eles. Eles não estão vendo que as prostitutas se convertem. Eles não estão vendo que Deus está derramando a glória dele. Eles não estão vendo os milagres que Jesus está fazendo. Eles não estão enxergando o sobrenatural de Deus ali ao redor deles. Porque eles estão presos às minúcias, aos detalhes. Não, mas a lei não pode curar de sábado. Não, mas ele não pode carregar a esteira. Não, mas ele não pode fazer isso. E eles começam a questionar Jesus e a autoridade de Jesus por causa desses detalhes. Com que autoridade você faz isso? Com que autoridade você está fazendo isso? E a primeira lição que eu tiro disso para a minha vida é que muitas vezes nós nos apegamos a esses pequenos problemas e não deixamos que Deus direcione a nossa vida e paramos de enxergar as coisas sobrenaturais que Deus está fazendo na sua vida. Você entende isso? Quanto mais você olha para esses pequenos detalhes, mais você é roubado. O sobrenatural de Deus está acontecendo aqui nesse lugar, nessa noite. Quantos creem, pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Mas tem gente que está discutindo, ou pensando, mas não acho justo o que eu estou passando na minha vidinha hoje. Não é? Então Jesus reúne
esses homens e fala assim: deixa eu contar uma história para vocês. Um homem tinha 2 filhos, e esse homem é o pai. Quem é o pai? O pai. Quem é o pai? Deus. É Deus. E esse homem tinha 2 filhos. Um filho, o pai disse: vai trabalhar na minha vinha. E ele disse: não vou. Mas no meio do caminho, não sabes porquê, Jesus não conta, a história não diz para nós porquê. Ele pensa e para e fala: não, eu tenho que ir. E ele dá uma girada na vida dele. Ele muda o rumo da vida dele. Ele muda a direção da vida dele. E começa a fazer o que Deus mandou ele fazer, na direção da vontade de Deus. Aí Jesus olha para aqueles fariseus, cheios de mimimi, cheios de coisinhas que não deixavam ele ver o que Deus estava fazendo. Amém? E ele fala assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse pai tinha um outro filho. E esse filho disse, o pai disse: vai trabalhar na vinha. E o filho disse: eu vou. E não foi. Qual desses fez a vontade do pai? Essa é a pergunta de Jesus. Qual deles fez? E aí você começa a entender que, além dessa situação de pegar os detalhes e ser roubado do direcionamento de Deus para a sua vida, e Jesus está dizendo isso: olha, quem foi na direção da vontade do Pai, quem seguiu na direção da vontade do Pai, foi aquele que disse que ia e não foi, ou foi aquele que disse que não ia e foi? Quem seguiu na vontade e na direção do Pai é o que disse que não ia, mas foi. E aí ele começa a dizer uma coisa que tem estado na minha cabeça já faz um tempo, no discipulado eu tenho falado sobre isso. É como se ele olhasse para esses discípulos e dissesse: olha, sabe qual é o problema de vocês? Vocês talk, mas não walk. Dá para entender? Vocês falam, mas não caminham. Vocês falam, mas a sua vida não está na direção do que vocês falam. Tudo isso. Às vezes nós recebemos um direcionamento de Deus e o Senhor fala: vai nessa direção, faça isso. E aí a gente começa a ficar preso nesses detalhes, nesses pequenos problemas para não fazer. Ou senão depois a gente começa a falar muito e sem fazer. E falar muito não resolve. Porque se você não caminhar na direção do que Deus está dizendo para você, se você não caminhar na direção da vontade de Deus, não tem solução, não tem resolução. É a mesma coisa que as pessoas dizem para mim. Eu vi um post essa semana, achei muito bacana na internet, de um pastor amigo, que dizia o seguinte: o diabo não se impressiona pela quantidade de conhecimento que você tem da oração. Isso é talk, é falar. Você tem muito conhecimento de oração, amém. Mas ele vai ficar incomodado se você começar a orar, porque isso é caminhar na direção do que Deus está falando com você. Algumas vezes nós queremos que a nossa vida seja transformada, e a gente pergunta qual é a vontade de Deus, e Deus está direcionando a nossa vida para uma área, está direcionando a nossa vida para uma região, para um propósito, para um ministério, para uma função, para algo novo. E nós começamos a falar muito, e nós dizemos: olha, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que crescer, eu tenho que fazer isso. E Deus está dizendo: pare de falar e comece a caminhar na direção da minha vontade. Porque quando você caminha na direção da minha vontade, a tua vida é transformada, as coisas começam a acontecer na sua vida, as portas se abrirão, porque você começou a caminhar na direção da minha vontade. Quantos podem dizer glória a Deus, meu irmão? Caminhar na direção da vontade de Deus implica em ação, em você ter uma atitude. É muito interessante porque às vezes a gente começa a falar muito. Eu acho engraçado aquela pessoa que chega para você e faz assim, te dá um cutucão, ela vê uma ideia nova sendo posta em prática, lançaram um trabalho novo, e esse trabalho novo, essa empresa nova está dando muito dinheiro, está dando muito recurso, e ele olha para a esposa e fala: lembra, amor? Ela fala: lembra o quê? Que 5 anos atrás eu tive essa ideia, eu falei para você, olha aí, puseram a minha ideia em prática, estão ganhando dinheiro. Ainda fica feliz, ele vai ficar triste, porque ele falou e não foi na direção do que ele falou. Ele pensou,
teve a ideia, o Espírito Santo iluminou, Deus mandou o recado, deu a direção. E esse é um dos problemas que eu acho que mais tem dificuldade, às vezes que mais preocupa a gente na igreja, é quando a gente começa a desenvolver um momento de falar e não fazer. Deus está dizendo para você, eu tenho uma vontade, e a minha vontade é que você vá nessa direção, cuide da minha vinha. E aí você diz que sim, mas não vai, não tem valor nenhum. O que Deus espera de nós é que a gente se levante e comece a ir na direção do que Deus tem falado no seu coração. E eu não estou dizendo grandes coisas, não estou dizendo que você vai mudar o mundo, eu não estou dizendo que Deus vai chamar você só para fazer coisas gigantescas, matar a fome da África, não, eu estou dizendo pequenas coisas que Deus tem na sua vida, pequenos momentos que o Espírito Santo vai levando você e vai dizendo, filho, vire-se para esse lado, vá nessa direção, ande nesse caminho. E aí a gente faz o quê? A gente fala para Deus, amém, é isso mesmo, era isso que eu tinha que fazer. Isso não traz resultado nenhum, a não ser que você vá na direção daquilo que você ouviu, o chamado de Deus para a sua vida. E é quando você põe o pé na água que o mar abre, meu irmão. É quando você se põe na posição que ainda que você entre na cova dos leões, os leões têm que fechar a boca. Mas você tem que ir nessa direção. E Jesus está olhando para esses fariseus, ele está dizendo assim, olha, vocês falam muito, mas a vinha que vocês tinham que cuidar, vocês não cuidaram. Vocês falam muito, vocês estão dizendo que sim, mas lá no fundo vocês não estão dizendo não. Vocês dizem que sim, mas na hora de ir vocês não vão. E aí eu fico pensando, quais áreas da nossa vida, da minha vida, que às vezes Deus fala conosco, que a gente fala que sim, e fica falando, comentando, contando, compartilhando, sem jamais ir na direção disso. Às vezes a gente pensa, como eu falei, coisas grandes, e Deus tem coisinhas pequenas para nós. A vontade dele às vezes são pequenas, às vezes. Por exemplo, ser um melhor pai. Deus pode falar isso? E aí você diz, não, no futuro eu vou ser um melhor pai. Amanhã, hoje não dá. Mas você sente o toque do Espírito Santo. Não, eu preciso estudar mais sobre como ser um bom pai. E Deus está dizendo, vai na direção. Caminhe na direção das suas palavras. E eu vou com você. Eu vou abrir as portas. Você tem uma coisa que eu tenho tentado me policiar e mudar na minha vida, é não ser uma pessoa que fala e não faz. Se Deus está dando um direcionamento para a sua vida, querido, vá nessa direção, busque ao Senhor, creia, confie, caminhe. Não deixe os pequenos mimimis te prender, os pequenos probleminhas que vão acontecer, sabe, as pequenas dificuldades. Se é claro, se você tem um problema que está lhe impedindo de fazer aquilo que Deus tocou no seu coração, eu entendo, nós temos problema, e às vezes tem que esperar algumas situações se resolver, mas às vezes não são os problemas, que são pequenos demais, que estão a impedir a vontade de Deus na sua vida. Muitas vezes, querido, nós precisamos nos levantar com ousadia e ir na direção do que Deus está tocando no nosso coração, nas portas que Ele está abrindo, não apenas dizer sim, mas caminhar nessa direção, não apenas dizer sim. E aí você diz para mim assim, pastor, mas eu disse sim, eu estou caminhando, mas a minha vida está enrolada, eu não cheguei, eu disse sim, eu fui na direção, mas eu achei que as coisas iam ficar mais tranquilas, e agora eu estou passando uma série de problemas, uma série de dificuldades, eu não sei como é que eu vou resolver isso. E aí tem uma lição que a gente precisa aprender para quem é de ação, quem é de não só falar, mas de fazer. Aliás, eu acho que isso é uma das coisas que eu também quero aprender e eu preciso aprender. Geralmente pessoas de ação, elas têm uma dificuldade, porque elas acabam ficando tão presas no futuro e elas começam a dizer, mas eu não consigo chegar no meu objetivo, eu disse sim, estou fazendo, mas eu não consigo chegar, eu não consigo fazer. E aí Deus vem no meu coração e diz assim, olha, aprenda que a obra que Ele está fazendo na sua vida, talvez não esteja completa, mas ela é boa, e ela está sendo completada por Ele, para a graça dEle, pela glória dEle. É mais ou menos como Deus falou assim, Deus disse que criou o mundo num dia, primeiro dia Ele disse 7 dias, mas um dia Ele disse, haja luz e houve luz. Estava tudo completo? Estava tudo pronto? Não, faltava uma série de coisas, mas a Bíblia diz que Deus viu que era, como é que era? Bom.
Essa é uma das lições para quem está caminhando na vontade de Deus. Talvez não esteja tudo completo. Talvez ainda você não esteja chegado aonde Deus mandou você chegar, mas comece a olhar que é bom o que Deus está fazendo na sua vida. Se alegre, meu irmão, joga a tua mão para o alto aí, dá um glória a Deus aí, deixa os mimimis de lado, não deixa ninguém impedir você de fazer a vontade de Deus, não fique só falando, vai na direção, querido, e se alegre, porque Deus já começou uma grande obra na sua vida. Você pode dizer amém? Porque esse é um dos problemas. Às vezes nós vamos na direção de Deus e as pessoas dizem: ah, pastor, mas eu estou indo na direção de Deus e as coisas estão complicadas. E aí vem o Espírito Santo e fala para mim: olha, você precisa entender uma coisa. Você precisa estar contente com o que Deus está fazendo, mas não pode estar satisfeito. Vou explicar. Quando você está satisfeito, geralmente você faz o quê? Se acomoda. Por exemplo, eu estou muito contente que nós batizamos hoje 14 pessoas. Você pode dizer glória a Deus, aplaudir ao Senhor, mas eu não estou satisfeito. Entendeu? Eu estou muito contente com o que Deus está fazendo aqui na Quírios, esse avivamento que Ele está trazendo, essas bênçãos que nós temos recebido nesses dias, aquilo que Deus está fazendo no nosso novo local lá, e eu estou muito contente com isso, amém? Mas não estou satisfeito, porque Deus tem mais para a nossa vida. Quantos creem nisso? E esse é o processo de quem diz sim e vai. Quem diz sim e vai fazer o que Deus mandou, vai na direção do que Deus mandou, você vai passar por série de fases na sua vida, série de momentos na sua vida, que às vezes você vai olhar para esses momentos, vai dizer: Senhor, eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo, e Deus fala assim: se alegre com as pequenas coisas que eu estou fazendo, se alegre com as pequenas vitórias. Eu estou contente, meu irmão, esse é o 3º mês que nós temos batismo, e se Deus permitir, eu creio, vamos ter 12 meses de batismo nessa igreja esse ano. Eu estou contente, meu irmão, porque Deus está derramando o Espírito Santo dele nesse lugar, e pessoas têm testemunhado. Eu estou contente que semana passada eu preguei uma palavra sobre de repente, e muitos irmãos me ligaram dizendo assim: houve um de repente na minha vida essa semana. Eu estou contente, meu irmão, mas não estou satisfeito, porque eu quero mais da presença de Deus nesse lugar. Esse é o processo de quem vai na direção da vontade de Deus. Você vai viver isso. Deus coloca um alvo no seu coração, você vai caminhando, você vai na direção, e aí você começa a perceber que você precisa aprender a celebrar as suas pequenas vitórias. Celebrar as pequenas vitórias foi o que eu fiz agora. Começar a falar bem alto assim, bem feliz, o que Deus está fazendo. Sabe uma pequena vitória que a gente não celebra, e a gente acha muito pequena, mas essa semana eu fiquei pensando nisso, eu falei: como é bom, né? Quantos aqui estão com saúde plena? Levante a mão. Quantos podem dizer graças a Deus por isso? Às vezes a gente não celebra isso, mas Deus está te dando saúde, meu irmão. Quem está sem saúde sabe como é difícil viver sem saúde. Domingo passado eu fiquei um pouquinho ruinzinho, só no domingo praticamente, segundo domingo até terça. Como é horrível você pensar, raciocinar, escrever, não é? E a palavra de Deus então vai dizendo para nós que esses jovens foram, um disse que não ia, o outro disse que ia, não foi, mas você talvez esteja indo na direção da vontade de Deus, e você precisa alegrar o seu coração. E como é que a gente alegra o nosso coração, meu irmão? É quando a gente começa a perceber que ainda que a vontade de Deus não esteja plena na nossa vida, Ele está fazendo grandes coisas no nosso meio, meu irmão. Ainda que a gente não chegou, nem conquistou tudo o que a gente queria conquistar, Deus continua sustentando você, continua cuidando de você. Ainda que você tenha passado por lutas, ou lutas grandes até, mas Deus tem sustentado você, Ele tem sido com você todos os dias. Vá na direção da vontade de Deus. Eu desafio você hoje a buscar a vontade de Deus, a buscar conhecer a vontade de Deus. A Bíblia fala: prossigamos em conhecer a vontade de Deus. Prossigamos em conhecer o que Deus tem para nós. É muito interessante quando a gente pensa assim, que a gente já sabe toda a vontade de Deus, porque a gente não sabe. Deus vai falando conosco momentos, em etapas. Olha o que Jesus disse aqui no versículo 31 de Mateus 28. Volta lá comigo. Versículo 31 de Mateus 28.
31 de Mateus 21, perdão. Mateus 21, versículo 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? A pergunta de Jesus é assim: qual dos dois fez a vontade do Pai? A chave desse texto é a gente entender que Jesus está falando de fazer a vontade de Deus. Enquanto os fariseus estão presos nos seus pequenos problemas, estão dizendo que vão e não vão, enquanto os publicanos e as prostitutas estão dizendo que iriam, mas não iriam, mas acabaram indo e começaram a mudar o seu projeto, Jesus está dizendo para nós: olha, enquanto vocês estão presos a tudo isso, meu Pai tem uma vontade, meu Pai tem um objetivo, meu Pai tem um propósito, Ele tem uma vinha para cuidar. E sabe, meu irmão, a vontade de Deus conta também. Às vezes nós achamos que Deus está lá ticando a nossa lista de desejos. Em dezembro você vai lá, escreve a sua lista de desejos, faz uma tabelinha e fala: esse ano eu quero trocar de carro, Deus vai me dar. Eu quero comprar uma casa, Deus vai me dar. E como se Deus estivesse só lá no céu, assim, olhando para a sua lista de desejos. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Compreende isso? E dizendo assim: bom, filhinho, eu já tiquei o seu primeiro sonho, o seu segundo e o seu terceiro. Olha que Pai bondoso. Mas o que a Bíblia está dizendo para nós é que Deus tem uma vontade, e Ele chamou você para cumprir essa vontade, Ele direcionou a sua vida para ir na direção dessa vontade, Ele comissionou você, e você pode dizer sim, ou você pode dizer não. E algumas vezes nós queremos entrar nesse processo com Deus, e o nosso coração está dizendo: não, Senhor, eu estou querendo ir na sua vontade, mas direcionamos a nossa vida para o outro lugar, para o outro lado da vontade de Deus. Em outros momentos, as coisas do mundo começam a prender a gente, e a gente vai se afastando da vontade de Deus, e Deus na sua palavra diz: olha, volte-se para a minha vontade, vire-se para a minha vontade, seja aquele que quando disse que não ia, arrependeu-se e foi na direção da minha vontade. Descubra essa vontade de Deus para a sua vida. O apelo que eu faço para você essa noite, meu irmão, é que você dê um significado para a sua vida ainda maior. Você dê um significado para a sua vida e deixe um legado para essa geração. Que você encontre o propósito que você tem, e que no futuro você, quando encontrar com o Senhor, nosso Deus, o Criador, Ele vai perguntar para você e dizer: qual foi o legado, qual foi a direção, qual foi a vinha que eu mandei você cuidar. E você vai dizer: a vinha que o Senhor me colocou no coração foi essa vinha, foi esse o direcionamento, e eu entreguei esse legado, eu deixei esse legado, eu cumpri a sua vontade. Porque quando você vai na direção da vontade de Deus, quando você não deixa nada te prender, quando você não deixa os pequenos problemas que acontecem na igreja te prender, quando você não apenas vive de falar, mas vai na direção, coisas tremendas Deus tem guardado para aqueles que estão indo nessa direção da vontade de Deus, meu irmão. E a vontade de Deus conta para a nossa vida, ela precisa contar. E eu queria despertar você hoje para dizer para você, meu irmão, que às vezes o que Deus está pedindo para você é uma coisa só, e você precisa entrar nessa direção, você precisa aceitar esse desafio, você precisa se entregar àquilo que Deus está tocando no seu coração. E aí a gente pode dizer uma série de coisas para Deus, a gente pode falar: Senhor, eu não fui por causa disso, eu disse que ia, mas não deu. Eu falei que ia chegar, mas não cheguei. E Deus vai falar assim: mas o que eu quero não é apenas que você vá à igreja, não é apenas que você ouça a minha palavra. O que eu quero é que a sua vida esteja debaixo da minha vontade. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? O que eu quero é que a sua vida siga a minha vontade. Aí você vai perguntar para mim: mas qual é a vontade de Deus e como é que eu conheço a vontade de Deus? Bom, eu creio assim, alguns preceitos da vontade de Deus já estão expressos na palavra, amém? É claro isso. Preceitos da vontade de Deus. Eu creio que todos nós somos chamados por Deus para viver uma vida separada do pecado. Quantos creem? Pode dizer amém. São preceitos da palavra de Deus. Você pode mudar, você pode tentar inventar, mas a palavra de Deus fala: olha, se afaste de todo o pecado, não é isso? Existem alguns preceitos na palavra de Deus. Por exemplo, eu creio que um dos preceitos da vontade de Deus é que nós amemos uns aos outros. Você crê nisso?
e que a igreja é chamada por Deus para cuidar da vinha dele, demonstrando o amor de Deus para as pessoas. E você já conhece esses preceitos, então você já conhece a vontade de Deus. Eu creio que a vontade de Deus é que famílias sejam restauradas, que vidas sejam transformadas. Você entende isso? Mas essa vontade de Deus é muito geral, é muito para todos. O que eu estou dizendo é que muitas vezes Deus está chamando você para um particular, para uma coisa pessoal, e está dizendo: olha, fique contente com a salvação que eu te dei, fique feliz com a libertação do pecado, fique feliz com tudo aquilo que eu te conquistei na cruz, mas não fique satisfeito, busque mais, deseje mais a minha presença, entre mais na minha presença, se entregue mais, deixe eu conduzir você mais, deixa eu te levar na direção, mano. É interessante que outro dia eu estava orando e falei: Senhor, qual é a tua vontade para esses dias, para a minha vida, para esse momento? E o Espírito Santo vem e fala com a gente assim: olha, a minha vontade é que você seja um melhor pai. Ou eu pensei que Deus ia falar: a minha vontade é que você ganhe multidões, a minha vontade é que você, entende? Minha vontade é que você cuide melhor da sua família, tenha mais tempo para a sua família. E aí eu posso fazer um mimimi todo e dizer: porque eu tenho um rebanho para cuidar, eu sou uma pessoa muito sofredora, não é assim? Ou eu posso me prender a dizer: não, daqui 3 meses eu vou dar um jeito nisso e começar a falar. Ou eu posso me levantar e dizer: Senhor, eu vou obedecer a tua voz, porque é quando eu obedeço a tua voz que eu sou abençoado. E não entenda que você é abençoado que não vai ter problema. Algumas vezes a gente entende assim: não, se eu fizer a vontade de Deus na minha vida, eu não vou ter problema. Verdade? Bom, se tem uma pessoa que cumpriu toda a vontade de Deus, quem foi? Jesus. Se alguém aqui já subiu no madeiro, já foi crucificado, não é? Você já imaginou que Jesus cumpriu toda a vontade de Deus para a vida dele, e ele, aos nossos olhos, teria um problema: morrer na cruz. Mas aquilo que era um problema aos nossos olhos, quando estamos debaixo da vontade de Deus, se torna uma porta de salvação, de transformação, de mudança. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Algumas pessoas falam: mas eu tenho medo de fazer a vontade de Deus, porque eu não sei se eu vou conseguir. Querido, confia no Senhor. Que o Senhor nosso Deus seja a sua segurança, que o Senhor nosso Deus seja o seu alicerce, a sua rocha, que Ele seja o teu sustento, que você confie nele. E é interessante, querido, porque Deus vai falando conosco pequenas coisas, e aí você pode ser daquele que nessa noite disse lá atrás para Deus: não, eu não vou poder fazer a sua vontade, mas nessa noite o Espírito Santo está ardendo o seu coração, está tocando você, e está dizendo: olha, eu quero desmascarar os seus mimimis, eu quero desmascarar o seu falar. É tão interessante porque às vezes a gente não percebe como a gente fala e não faz. Eu me lembro alguns anos atrás, eu entrei numa feira de livro, havia um dono de uma editora que eu conhecia, e ele falou: Klaus, por que você não faz um livro? E eu disse para ele assim: eu tenho uma ideia de escrever um livro. Sobre o quê? Sobre isso. Nossa, que legal, escreve sim, vai ser bênção. Mas a gente tem o hábito de falar e não fazer, não é isso? Deus estava tocando o coração e eu não estava indo na direção. E aí então aconteceu assim: passou 2 anos, eu fui naquela feira e eu esqueci que eu tinha falado com aquele dono da editora. E ele falou: Klaus, tudo bem? Você não escreve um livro? Então eu tenho uma ideia de escrever um livro assim, assim, assim. E eu tive uma lição que eu aprendi: que quem fala não faz, não vale. Porque ele falou assim para mim: então, você já me contou isso 2 anos atrás, eu lembro, você me falou disso tudo, mas você não começou ainda? Não sei o problema que você vai enfrentar, querido. Eu não sei a volta que você vai ter que dar na tua vida para ir na direção da vontade de Deus. Você entende? Mas uma coisa eu quero dizer para você: quando você coloca a sua vida embaixo da vontade de Deus, meu irmão, as coisas começam a acontecer de forma diferente. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Eu não estou dizendo que você, muitas vezes, fazer a vontade de Deus implica em desafio, implica em luta.
Eu tenho convicção, meu irmão, que nós estamos aqui do lado, aqui construindo, aqui reformando esse prédio, e que essa é a vontade de Deus para a minha vida esse ano. Eu estou convicto que o Senhor me mandou fazer isso. Eu tenho certeza que lá atrás, em dezembro, o Senhor falou, vai, porque essa é a minha vontade. Algumas pessoas vão achar que a gente é doido, outras pessoas vão achar que não vai dar certo, mas eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus para a minha vida. E isso não quer dizer que eu não vou ter luta, não quer dizer que eu não vou ter problema, ou que eu não vou ter desafio. O que quer dizer é que quando eu entro na direção da vontade de Deus, eu vou ver os milagres que Deus tem para realizar nesse lugar. Eu vou ver os milagres que o Senhor vai fazer. Eu não sei o que te prende, mas eu quero que nessa noite você busque conhecer essa vontade de Deus para a sua vida. E que aquilo que estava te prendendo, você lance para fora da tua vida. E você tome um desafio de dizer, Senhor, nessa noite, nada vai impedir de eu ir na direção da tua vontade. Nada vai roubar. Chega de falar. Chega de dizer. Eu vou partir para a ação, porque o teu Espírito Santo está do meu lado. Eu vou alegrar o meu coração, ainda que não esteja completo a obra que o Senhor começou, ela é boa, ela é boa, ela é boa. A obra que o Senhor começou na minha vida é boa. E aí, querido, eu quero terminar assim. Vem no meu coração quando a gente fala sobre a vontade de Deus, é que às vezes, querido, algumas coisas você vai ter que parar, outras coisas você vai ter que direcionar, como na minha vida. Na minha vida eu parei, orei, e falei, Senhor, essa é a sua vontade para esse ano? É, e Deus direcionou. E aí você começa a ter que ajustar algumas coisas na sua vida, mas uma coisa eu tenho certeza, quando você está debaixo da vontade de Deus, meu irmão, é o lugar mais seguro que você podia estar, apesar de toda a luta. Eu quero fazer um apelo aqui. O meu apelo nessa noite, aqui Deus tocou meu coração, é lançar um desafio para você. Quantos aqui sabem aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida? Levante sua mão. Quem sabe aqui? Levante sua mão. O meu desafio para você é que você vai ficar de pé hoje e vai declarar com seus lábios que você é o filho que diz sim e vai. Que diz sim e vai. Que diz sim e vai. Sabe, homens, deixa eu dizer uma palavra para vocês. Ontem nós tivemos nosso primeiro encontro de homens. Sabe qual é a maior reclamação das mulheres sobre os homens, mulheres casadas? Qual? Que nós, não vou me colocar nessa, que nós falamos, mas não. Verdade ou não é? Eu acho que numa estatística aí de 70% a 80% a gente fala, mas não faz. É verdade? Quantas mulheres concordam? Levante as suas mãos aqui. Tem mulher que não concorda. Eu não sei se é por medo de apanhar do marido, ou porque ele é um santo mesmo, né? Mas a Luciana me ensinou isso quando a gente casou, logo no começo do nosso casamento. A Luciana fazia assim, semana que vem, vamos tomar um sorvete? Eu falava, vamos. Não, semana que vem na minha folga a gente vai tomar um sorvete. Aí ela ficava quietinha assim, ó. Não falava nada a semana inteira. Chegava na quarta-feira, na minha folga, o que acontecia? Esquecia. Aí chegava no dia seguinte, ela falou, tá vendo? Você fala que vai fazer e não faz. Aquela lâmpada lá que você ficou de trocar. Olha o rebuliço que uma lâmpada faz. O rebuliço que uma lâmpada faz. Irmãos, estamos juntos, é nós. Aquele passeio que você falou que ia levar. Não é? Eu quero pedir que você feche seus olhos um pouquinho agora. Pergunte para Deus aí no seu coração, nesses minutos que nós estamos aqui, né? Senhor,
qual é a tua vontade para a minha vida? Faça essa pergunta. Se você quer direcionar a sua vida, quer ter uma direção para ela, quer dar um novo destino, comece sabendo a vontade de Deus. Quando você direciona a sua vida na vontade de Deus, os planos já vêm abençoados. Se você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, como eu disse, eu não estou falando de coisas grandes, acabar com a fome do mundo, coisas que você não pode fazer. Eu estou dizendo pequenas coisas que o Espírito Santo tem te incomodado. Eu não estou dizendo de regras de igreja, eu não estou dizendo de liturgia, eu não estou falando de mimimi, eu estou falando de coisas que o Espírito Santo tem te incomodado. Se você sabe qual é o direcionamento que Deus tem dado para a sua vida, talvez voltar para o seu ministério, talvez perdoar alguém que você não consegue perdoar, talvez deixar de lado esses pequenos problemas que aconteceram no passado, esquecer o revólver de espoleta, que a sua vida é outra, sua vida mudou. Mas se você deseja nessa noite aceitar esse desafio, direcionar a sua vida na vontade de Deus, eu desafio você a ficar de pé e dar esse testemunho publicamente, e dizer: Senhor, está aqui, eu estou de pé porque diante de Ti, eu estou assumindo um compromisso de ir na direção da Tua vontade. Só aqueles que estão assumindo esse compromisso, fiquem de pé no seu lugar, querido.